Por falar, vocês estão preparando aí, vão preparar daqui a pouquinho um macarrão, né? Isso mesmo. Mas eu já tô sabendo que tem famoso que tá experimentando desse macarrão milagroso. Como é que é o negócio? É, porque o pessoal que trabalha lá com o Fausto Silva, na Dança dos Famosos, as instrutoras, estão recomendando que seus alunos utilizem aí esse macarrão. Eu queria saber qual é o segredo. Exatamente. Boa. Reva, vamos lá. Qual é o segredo desse macarrão? Qual é o segredo? Primeiro, ele não é macarrão. Como assim? Ele é uma raiz, na verdade, da família do inhame. Então, ele praticamente não tem calorias nenhuma, ele não tem carboidrato, é 97% água, 3% fibra. Então, gente, isso aqui é igual que comer uma bala, então você não vai engordar. Então não é que ele emagrece, mas ele não engorda. E quando a gente consome menos calorias do que a gente usa, a gente emagrece. Então, consequentemente, milagroso. Pois é, segunda-feira é o Dia Internacional de Começar uma Dieta. Por isso, nós vamos te ensinar a fazer um macarrão milagroso. Não acredita? Acompanhe a reportagem. Konjac, shirataki ou itaconhaco, ou simplesmente o macarrão milagroso. É assim que está sendo chamado esse alimento que virou mania na dieta das celebridades. 200 gramas desse tipo de massa só tem 10 calorias, enquanto que a mesma quantidade do macarrão tradicional tem 700. Imagina só, em 200 gramas é uma diferença de 690 calorias. Doutora, me conta então, ele é milagroso mesmo? Ele pode ajudar a emagrecer? Então, em relação a esse macarrão milagroso, o que é interessante a gente reforçar, que realmente ele possui 97% de água e ele contém a fibra glucomannan, que é proveniente da batata konjac, que vem do oeste asiático, então tem toda essa tendência. E o glucomannan, essa fibra, ela tem uma alta absorção de água, ela capta muito bem água, porque ela é bem solúvel. Então, gera essa sensação de saciedade e tudo mais. E com a formação do gel na camada do intestino, ela inibe também a absorção de colesterol. Então os estudos é saudável também. Sim. Além de ser muito light. Exatamente. Claro que foram estudos realizados com humanos, então tem essa questão de ser mais fidedigno. Porém, tem que ser um consumo equilibrado. Sempre associado a um legume, uma proteína magra, isso é o mais indicado, nada em excesso. E também sofrer cocção, pelo menos em torno de 6 minutos, para a massa ficar mais leve. Agora, uma relação interessante também, para quem possui sensibilidade na região do esôfago, não é indicado. Por exemplo, o refluxo, porque é uma massa muito viscosa. Diferente, por exemplo, da massa integral ou da massa branca mesmo do macarrão tradicional, que contém glúten, e essa massa do macarrão milagroso não contém essa proteína vegetal. Então, tem essa relação, porque ela confere mais elasticidade do que viscosidade nas massas tradicionais. Então, realmente é essa a questão. E a hora melhor para comer é realmente à noite, não é? Quando a gente precisa de menos calorias, precisa de uma alimentação mais light. Então, seria mais indicado para o período do jantar, vamos dizer. Após as 20 horas, né? Porque aquele dia corrido, quem chega em casa nesse horário, pode estar fazendo o preparo, sim, é bem indicado. Mas sempre associado a um legume, uma proteína magra. Não fazer uso exclusivo. Entendi. Né? Se discute muito essa questão dele possuir menos calorias, mas sempre tem que estar, a refeição tem que ser equilibrada para você manter sua saúde e qualidade de vida. E o bom é que você vai ficar bem saciado a noite inteira, vai se sentir super satisfeito e vai acordar com super pique. Sim, claro, você vai manter uma refeição mais leve no período da noite, então mais indicado, mas sempre fazer as 6 refeições principais por dia, beber bastante água, consumir frutas e legumes ao longo do seu dia é o mais indicado. Sempre manter a refeição equilibrada para você atingir a boa forma, mas com saúde. Gente, todos nós sempre queremos emagrecer ou manter o nosso peso. E se pudermos fazer isso comendo macarrão e ainda mais à noite, daí sim fica perfeito. Mas para isso vai ter que ser um macarrão milagroso. Então, para encontrar esse produto, estou aqui no bairro da Liberdade, onde vamos à caça desse macarrão. Por favor, onde é que fica aquele macarrão que eles falam que é milagroso? Aqui, senhora. Essa aqui? O Deixa eu ver. Seria esse. Olha só. Que legal. Perfeito. Quanto é que tá? 5,60. Olha, gente, 5,60 e são quantos gramas? 200 gramas ele drenado. 4,8 calorias, 100 gramas, 10 calorias ao total. Isso sim emagrece.
aumentar um pouquinho o valor nutricional dessa receita, mas ainda deixá-la bem light, vou pegar vários tipos de champignons. Isso tudo com peito de frango vai ficar incrível. Shoyu light. Obrigada. Gente, com os outros ingredientes, um pacotinho assim dá para 2 pessoas. Mas se você estiver com bastante fome, sentindo bem guloso, um pacotinho dá para uma. Então, gente, macarrão milagroso na mão, só falta irmos para a cozinha, onde eu vou te mostrar como preparar essa delícia no conforto da sua casa. Adorei a matéria, principalmente a menininha que estava atrás de você. Né? Ela olhou muito. pra mim e fez aquele carinho assim de procurando a câmera, muito fofa. Vamos lá agora? Vamos lá, super facinho. Tô com você. Então, uma pessoa muito gulosa ou 2 pessoas, dependendo do acompanhamento. Hoje dá para 2 que vai peito de frango, vai um monte de coisa. Tá. Importante primeiro, temos que coar, tirar ele dessa água no qual ele é conservado. Aham. E vamos passá-la rapidamente por um pouco de água. Tá. Só para deixar ela mais limpinha. Aham. Isso feito, mesma coisa, a gente trata ela como se a gente estivesse tratando uma massa, tem que ter uma panela bem grande, água fervente. A primeira vez que a gente vai cozinhar, ela entra apenas na água. Vai cozinhar por 10 minutos, fervendo. O que acontece? A gente coa novamente, aquece a água e dessa vez a gente tempera com sal grosso. Trata ele como se fosse uma massa e cozinha por mais 10 minutos. Tá, trata como se fosse uma massa, porque como a gente viu na reportagem, não é massa, Não é uma massa. raiz. É uma raiz. Uma raiz. Da família do inhame. Tá. E olha só como ele fica. E o bom é que, não como uma massa, ele não vai se desfazer. Uma massa, se você cozinha ele demais, ele passa do ponto, tem um monte de problemas. Esse aqui, você não precisa se preocupar. Olha só como ele fica. E ele fica bem separadinho. Depois de 10 minutinhos fica assim. Depois da segunda vez de 10 minutos. Ferve 10 minutos, joga fora a água. Tá. Aquece novamente, tempera com sal grosso, mais 10 minutos. Perfeito. É só nisso que ela é um pouquinho diferente. Perfeito. Depois, acompanhamentos. Vamos pensar em coisas saudáveis e também para aumentar o valor nutricional, porque a massa em si não tem nenhuma. Pois é. Não é? Então, um pouquinho de azeite. Eu prefiro sempre usar azeite do que óleo, por ser mais saudável. Só precisamos de um toque. Aqui eu tenho uma panela de fundo grosso, que é bem melhor, porque ele conserva o calor por bem mais tempo. E vamos nos champignons. Tá. Esse aqui é o champignon cheirinho ostra. tão gostoso. Esse aqui é o shimeji. Super facinho, eles cozinham bem rápido. Deixa eu pegar a minha faca. Dentro da panela, em casa, se você quiser, pode usar uma tesoura também. É muito prático. Vamos dar uma douradinha nelas. Precisa lavar antes, né? Não, champignon jamais se lava. Boa. Por quê? Porque ele perde sabor. Ele se comporta que nem uma esponja. Então é da bandejinha para panela. Exatamente. Perfeito. Ou no máximo você pega um pincelzinho de cozinha e tira a sujeira. Então não compre um champignon que está sujo, porque se você lavar, ele vai ficar com gosto de água. Não é? Então, somente cortar aqui ao redor. Esse aqui a gente geralmente encontra em todos os restaurantes japoneses, com um pouquinho de manteiga, um pouquinho de shoyu. Isso daqui é lixo? Isso é lixo. Não tem utilidade? Ou então em caldos e sopas. Não é? A gente... Aí é um outro dia, Para um outro alimentação, exatamente. A gente conversa de como utilizar esses restinhos outro dia. Isso. Também queremos um pouquinho de pimenta. Pimenta também ajuda a queimar calorias. É mesmo? Exatamente, ele ajuda a queimar, ele acelera o metabolismo, além de ser uma delícia. Sim. Eu adoro pimenta, especialmente esse aqui, o dedo de moça. Só vamos picar. E a diferença, se você não gosta de uma pimenta muito picante, você retira as sementes e a membrana branca. Olha só aqui. Tá vendo? Essas sementes
e a membrana branca são a parte mais picante da pimenta. Então, se gosta só do aromático, retira elas. Aqui, peguei um pouquinho, só dá uma picada bem rápida. É bem importante, né? Que aqui a gente está fazendo como se fosse um yakisoba. Então, todo mundo que gosta do yakisoba vai adorar esse prato. Entra a pimenta, dá uma pequena misturadinha. Você tá vendo? O champignon você nunca pode colocar demais dentro da panela. Ele precisa de espaço, ele precisa dourar. Então, menos champignon, panelas bem quentes. Começou a dourar, podemos dar sequência. Vamos no alho poró. Também muito saudável, ele é mais prático do que a cebola, porque ele funciona ao mesmo tempo, ele tem sabor de cebola e alho. E ele não precisa cozinhar tanto tempo. Ele al dente fica super bem. E usa a parte branca, né? E usa somente a parte branca. E sempre que for lavar, cortar um pouquinho aqui na lateral e lavar bem, porque ele sai da terra assim. Então, muitas vezes, sujeira fica preso entre as folhas. Então, sempre corte, lave bem e você vai usar exatamente até aqui. Essa parte, novamente, num caldo, numa sopa, várias outras partes, simplesmente em rodelas. Eu adoro alho poró. Eu também. Adoro alho poró. E você pode comer ele cru, cozido, como quiser. É uma delícia. É um sabor muito especial. Olha só. Entra o alho poró. E bom é que aqui a gente não precisa se preocupar em cozinhar nada demais. Ele é muito, muito prático. Ok. Champignon, pimenta, alho poró. Vamos na proteína. Que mais? Boa. Tá faltando uma proteína e precisa ser uma proteína magra, já que estamos falando de culinária light. O que é mais magro do que o peito de frango? O quê? Nada. É mesmo? Peito de frango, assim, tem outras carnes. Um filezinho de peixe? Um filezinho de peixe, mas é muito mais fácil, todo mundo tem acesso a um peito de frango. Então, como a gente quer que tudo cozinhe bem rápido, a gente pica ele fininho. Olha só, tudo bem prático. Como você pode ver, uma vez que a sua massa está pronta, você consegue ter o jantar na mesa em menos de 10 minutos. A gente está fazendo ao vivo, não tem como enganar aqui. E entra o franguinho.